Boa noite! Mais uma noite do Casulo, semana especial de lives sobre esse tema da transformação. Convidei você comigo aqui por 5 dias para acolher-se. Boa noite, mãe, boa noite, Paula. Gratidão a todas que estão chegando. Vamos hoje falar por que existe o casulo. O que faz com que a gente entre nesse movimento de recolher-se? E às vezes acolhendo-se, às vezes não. Gratidão, Mari, gratidão, Elaine, gratidão, Gigi, gratidão, Gisele. Boa noite a todas que estão chegando. Mais uma noite para a gente estar juntas, para a gente conversar um pouco, olhar da gratidão. Boa noite. A gente olhar para esse maternar, olhar para novos caminhos para esse maternar, para tornar mais leve. Gratidão, filha. Gratidão a todas que estão chegando. Boa noite. Segunda noite do Casulo. Uma noite muito especial para a gente falar de alguns outros caminhos, alguns outros pontos. Gratidão, Bea. Bea que começou hoje um projeto incrível, As Forgion, para olhar para esse maternar, para olhar para a família num conceito antidoriana, ou seja, quebrar padrões. Como pode melhorar, como dizemos na barra de Axis, uma técnica que traz exatamente o que a gente vai conversar hoje, de ficar na pergunta, de se permitir a transformação. Então, entender o porquê desse casulo. Bom, eu vou começar, porque tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Eu tenho deixado aqui a minha parede toda enfeitada, depois eu vou tirar uma foto, colocar pra vocês verem. Meu pequeno passou por aqui agora há pouco e falou: que isso? Eu falei: minha arte é o quê? É todo o conteúdo que eu quero entregar para vocês. Para não esquecer de nada, eu deixo aqui pontos que me ancorem para eu não esquecer. Gratidão, Ma, boa noite. Então eu vou começar, para não esquecer, falando dos recados. Os recados importantes. Primeiro, do que a gente vai falar nessa semana? Para você que está chegando hoje, a gente vai falar de muitos pontos do maternar, mas principalmente a gente vai olhar para você, por isso do convite para você se acolher, porque como mãe muitas vezes a gente coloca lá atrás, a gente vai se deixando e a gente precisa desse momento de se acolher. Então a gente vai falar de emoções, a gente vai falar de padrões, o que você tem repetido, o que você tem fugido de repetir. Olhar para esse maternar, olhar para a educação consciente, mas ao mesmo tempo olhar para o seu feminino. Gratidão, boa noite. Olhar para o seu feminino, para a sua individualidade, para a sua essência. O sagrado feminino, ele traz essa questão da liberdade, questão mesmo de se conectar com a sua essência, com a sua intuição. Falei muito disso ontem, mas a gente vai continuar falando, porque passa por esse lugar. Gratidão, Keila, boa noite. Passa por esse lugar a gente maternar com mais leveza, com mais consciência. A gente está conectada àquilo que faz sentido. E hoje a gente vai falar muito disso. Eu também queria, para quem chegou aqui hoje, falar que essa semana especial, o Casulo, ela tem 3 finalidades principais, dentre muitas outras, dentre muitos movimentos que vêm surgindo. Comentei aqui ontem, falei, né, essa escolha desse nome, desse movimento, da simbologia do casulo, tem se mostrado a cada dia mais para mim, e eu espero que para você, ao longo dessa semana, também faça sentido. Muitos novos caminhos, muitas simbologias. Boa noite, gratidão. Vai se ampliando e eu vou entendendo cada vez mais que, além de um lugar de intelecto, além de um lugar de escolha, de entender a simbologia desse casulo, ele veio muito por essa conexão com a minha intuição, com a minha essência, que trouxe exatamente aquilo que precisava ser trabalhado. E eu acredito muito que não existe coincidência, que existe sincronia. E que se você está aqui, se você está acompanhando essa semana, é porque existe algo para você olhar. Algo que pode ser que eu vá te passar, pode ser que essas mulheres incríveis que vão se unindo, que vão se achegando, possam te trazer ali uma luz para um caminho que você estava em desafio ou em dúvida, em questionamentos. Então, o primeiro ponto desse casulo, desse movimento,
É para a gente ter um intensivão realmente para isso, para a gente olhar para esse maternário nesse ano tão desafiador, né? Que a gente se viu ali com as nossas crianças bem perto e ao mesmo tempo com um monte de outras coisas para a gente lidar, internas, externas, que a gente possa ter o recurso. E eu me coloco à sua disposição, mão estendida, como eu sempre falo, para compartilhar do meu conhecimento. Conhecimento que eu busquei, estudei e continuo estudando, porque é um lugar de sempre buscar, sempre entender mais, mas também de um lugar de vivência. Eu sou mãe há 20 anos, trabalho hoje como terapeuta do feminino, como educadora parental, mas muito da minha bagagem vem das minhas vivências. Tenho um filho hoje com 20 anos já. Uma filha de 15, linda, uma filha de 10, um filho de 4, todos lindos, mãe babona que sou, feliz de compartilhar com vocês tudo que eu vivi com esses, como eu digo, 4 lindos seres. Sou mãe de um anjinho também, a Rê que tem me ensinado mais e mais a dar lugar para esse anjinho dentro, né, dessa família. Então, a partir disso, gratidão, Bea. A partir disso, trazer para vocês realmente esse conhecimento para que a gente possa lidar, sim, com os desafios. Não estou dizendo que eles vão deixar de existir, mas que a gente possa lidar com mais leveza, com mais consciência, com mais conexão, com mais assertividade, sabendo que aquilo realmente faz sentido. E o segundo ponto de fazer essa semana de lives é para apresentar para você um movimento que vai dar sequência ao casulo. A jornada maternidade livre, maternar livre. O livre vem do sentido de você romper realmente, que é esse movimento que a gente vai fazer juntas ao longo da semana, e maternar de uma forma que faça sentido, que você olhe e fale, é uma escolha minha. Mas a gente vai entender melhor isso hoje, conversando muito. E essa ideia de trazer a jornada, de me apresentar, de você olhar e entender se conecta com você ou não. Acima de qualquer conhecimento estruturado que eu possa te passar, o importante é isso, é a conexão. Sentir, eu realmente quero seguir ou não. E tá tudo bem, o importante é seguir buscando. Se buscando conhecimento, buscando conexão não só com você, mas com o seu filho. E essa palavra conexão que eu falo muito é o terceiro ponto, que é isso aqui. A gente está unida. Essa união de mulheres, esse grupo que se faz tão potente, tão necessário, quando une mulheres, do quanto a gente tem esse poder de cura, umas pelas outras. Ora uma apoia, ora outra apoia. Essa mão estendida que eu falei, ora vai ser para você ajudar, sim, mas ora vai ser para você aceitar essa ajuda. E para essa união ficar ainda mais forte, existe um grupo que já está criado. Fica aqui o convite, se você ainda não está no grupo, para você entrar no link que está na minha bio, para entrar lá, para ter acesso a outros materiais que eu tenho compartilhado, a troca. Em alguns momentos eu vou abrir o grupo para que exista ainda mais essa troca, nesse momento já com energia ali ancorando. E dentro desse caminho da jornada que vai ter ali outros movimentos, para que você esteja ali já sabendo de tudo que vai acontecer em primeira mão. Então por isso o convite para o grupo. E essa jornada, esse momento aqui, esse primeiro momento do casulo, a ideia é consciência, nunca culpa. Nessa semana você vai olhar para alguns caminhos que você andava questionando, outros que você nunca tinha parado para pensar. Vai olhar para si, para o seu maternar, olhar se você tem se conectado a si, se cuidado, se amado. Mas a ideia é passar longe da culpa. A gente fez um combinado aqui ontem, para quem não estava aqui. Para a gente deixar a culpa lá do lado de fora. Imaginar por um instante que nós estejamos numa grande sala, em grupo, numa grande roda. E que nessa roda não cabe a culpa. A gente deixa lá fora. Então, a cada dia dessa semana vai ficar mais fácil esse movimento de deixar a culpa, que eu sei que a culpa é muito presente. Mas eu vou te pedir para que tudo aquilo que você ouça nessa semana, você traga para a consciência, jamais para a culpa. Até porque a gente vai estar aqui trocando. Como eu coloquei, tenho 20 anos maternando, vivenciando, aprendendo, errando. Erros são oportunidades de aprendizado. Aprendendo também como profissional, buscando sempre. Mas nunca falando de um lugar de alto da montanha.
Nunca falando de um lugar de perfeição. Falando um lugar de busca mesmo. De que até aqui eu posso te ensinar tudo que eu já sei e vou continuar buscando para te passar ainda mais. Gratidão, Georgia. Boa noite. E vamos continuando. Para a gente continuar aqui nessa conexão tão importante. Eu falei muito essa palavra porque ela é extremamente importante para o dia de hoje. A gente vai olhar para alguns pontos e ter isso aqui, ó. Essa conexão com você vai fazer toda a diferença. Gratidão, Jacilene. Boa noite. E aí, eu vou pedir novamente que a gente comece, então, oficialmente, recados dados, com a mão aqui, ó, no coração, pra gente intensificar exatamente esse momento de conexão com você, esse momento de você parar e se permitir se acolher, mas também aqui, com o grupo. Então, mão no coração, respirando, se percebendo. Vou te convidar para mais uma vez fazer essa respiração consciente, deixando tudo que é preocupação do lado de fora dessa nossa grande roda. E agora a gente pode começar. Gratidão, Paola, boa noite, feliz de ter você por aqui. E aí eu quero começar então oficialmente, recados dados, conexão feita, falando que ontem eu comentei que a cada dia dessa semana, gratidão, Paola, a cada dia dessa semana eu vou vir com uma roupa, com uma intenção. E ontem eu coloquei para vocês das amizades, de todas essas queridas que estão aqui, de vocês que estão chegando agora e que eu falei, até o final da semana eu quero amigas, a gente vai fazer happy hour na sexta-feira. E hoje eu quero falar de um outro lugar. Essa roupa aqui, quem me deu foi minha mãe e minha irmã. Minha mãe que está por aqui, ancorando a energia da ancestralidade. Eu falei em sagrado feminino agora há pouco. E dentro desse caminhar do sagrado que eu busquei, que na verdade ele me buscou e depois eu me permiti me abrir, cada vez mais aprendendo, a gente traz muito essa questão da ancestralidade, do quanto é importante a gente honrar pai e mãe, e eu aqui com a minha mãe presente, a gente aqui no maternar, não podia deixar de homenageá-las. Até porque essa ideia de grupo que eu tanto falo, essa ideia de união que eu tanto coloco, que é de cura, ela vem desse lugar. Eu, minha mãe e minha irmã temos uma conexão muito forte, passando por desafios ao longo da vida, e essa conexão foi o que fez muitas vezes a diferença. E eu convido você novamente a olhar. Ontem eu convidei para que olhasse, ampliasse para suas amigas, para sua ancestralidade, mas hoje um passo além, com mais profundidade. Te convido a olhar para sua mãe, para sua avó, para todas aquelas que vieram antes. E do quão importante elas foram para trazer a sua força, a sua energia, que você se permita ancorar essa força, essa energia da ancestralidade. E que sim, claro, veio também com possíveis erros. Elas fizeram o melhor que podiam, sua mãe, que recebeu da sua avó, que recebeu da sua bisavó e assim, mas que também trouxeram essa força, essa superação. Nós mulheres que estamos vendo e vivendo um momento de mudança, de transformação. O quão importante é trazer isso aqui para o casulo, para a gente olhar para esse maternar, estando na pergunta, como eu falei no começo. O que é o maternar para mim? O que faz sentido? O que não faz? A gente vem de uma geração, algumas que estão aqui comigo, me falem depois a idade para eu não estar errando, mas quem está ali na década de 80, vamos situar. Sábado, gratidão, boa noite. Como eu falei ontem, eu vou ir parando e recebendo cada uma de vocês com toda a gratidão para a gente ancorar realmente esse grupo. Estamos aqui, ó, já em 12 mulheres. Chamem as amigas para a gente fazer isso aqui, fortalecer ainda mais. As mulheres, as mães precisam ouvir isso. Eu mudei de ideia, não quero que vocês falem idade, vocês estão tudo mais nova que eu. Gratidão, Andréia, boa noite. Brincadeiras à parte, meninas, mas olhando então para essa ancestralidade, do quanto é importante a gente ancorar isso, a gente reconhecer e reconhecer também esse movimento de cura,
do quanto a gente se une e o quanto isso faz diferença. O quanto ontem eu recebi o recado de cada uma que estava aqui presente e do quanto traz esse movimento realmente de cura. Xi! Aí, vamos, tá mais ou menos aí as idades, tá tudo certo, né? Então tá bom. Eu peguei uma média aí da idade, tá tudo ótimo. E aí, a partir disso, desse movimento de ancorar a ancestralidade, de olhar para o que a gente foi, eu convido novamente para a gente olhar para o que é e para o que vai vir, para os nossos filhos. Eu trouxe ontem uma parte da minha história, o início da minha história, como mãe. Aos 16 para 17 anos ali, engravidei com 16, meu filho nasce, eu já tenho 17 anos, já estava com 17 anos. E o quanto eu relutei para repetir padrões, quanto eu fugi deles, o quanto eu idealizei ser uma mãe. Imagina, jovem, aquela ideia que a gente tem quando é mais nova de não, eu não vou repetir isso, eu não vou gritar, eu não vou bater para quem apanhava, enfim, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, né? Na época da adolescência, fala pra mãe, você vai ver, eu vou ser uma mãe liberal, vou deixar tudo. E aí você se vê mãe, e aí você fala, então, pensei melhor. Cá, gratidão, boa noite, filha, gratidão. Olha aí, a ancestralidade se fazendo presente, os filhos chegando. E aí, a partir desse lugar que eu contei ontem pra vocês, que eu falei, né, eu tinha o ideal de ser uma mãe e ali me vi repetindo sim alguns padrões, fugindo de alguns outros, mas muito no sentido hoje, com o conhecimento que eu tenho, tendo percorrido essa jornada até aqui, entendendo que é muito num movimento de pertencimento, e a gente vai falar disso hoje, de pertencimento e dessa questão do movimento que a maternidade traz. E aí eu contei esse primeiro ponto do meu primeiro filho, mas aí continuaram os filhos. E aí cabe a gente pensar em rótulos. É um outro ponto que a gente vai falar hoje. Por quê? Falo que quando a gente casa ou tá ali naquele movimento já, né? Porque o meu primeiro filho, imagine, com 16 para 17 anos, não foi nem um pouco leve da parte externa. Eu tinha, como eu disse ontem, um chamado realmente. Foi muito leve para mim, foi muito de alma mesmo, receber aquele ser, mesmo tão jovem. Foi uma história minha, eu sei que não incentivo as meninas com essa idade de forma nenhuma, cada uma no seu tempo, na sua vivência, mas na minha história o meu filho me trouxe foco, meu filho me trouxe movimento, ele me trouxe muito aprendizado, eu sou muito grata, me sinto muito honrada por poder ter recebido ele. E ter, ainda que jovem, realmente recebido como meu filho. Gratidão, boa noite. Mesmo tão jovem, ancorado ali a minha força para cuidar dele, para sustentá-lo, para educá-lo, buscando sempre, já lá, desde essa época, caminhos para um maternário que fizesse sentido para mim, mas muito ainda imatura, muito buscando, muito quando via já reproduzia, e é isso. Por isso que eu falo de trazer para a consciência, mas sair do lugar de culpa, porque eu já estive na culpa, já estive inundada na culpa. Falei dela aqui ontem e ela só nos trava, ela só traz peso. E nesse primeiro momento, para pertencer, eu fui tirando camadas do que era meu. Ai, que lindo, Jorge, gratidão, gratidão. Foi realmente algo muito de alma. Cada filho meu foi um chamado. E eu vou contar um pouco disso aqui. E naquele momento, para eu pertencer, eu fui tirando camadas do que era da minha essência. Eu fui entendendo como que eu tinha que, olha, na época para mim era o tem que. Hoje para mim essa expressão ela é tão forte num sentido ruim, porque a gente não tem que nada. Mas eu levei esse tempo para entender e eu te convido a refletir sobre isso. Você não tem que nada, você precisa se conectar. Gente, tô com o cabelo que tá me agoniando. Eu tô toda hora mexendo no cabelo, eu tô falando um assunto super sério e mexendo aqui no cabelo, mas ele já para já. Mas retomando, precisa brincar, né? Senão daqui a pouco eu tô chorando e ainda não é momento, né, gente? Então vamos seguir. Tem muita coisa aqui pra falar pra vocês. E aí, nesse movimento de pertencer, eu fiz exatamente o oposto. Eu quebrei, rompi com os padrões. Porque é o que eu tava falando, a gente tem um primeiro filho, e se você é casada, você precisa ter um filho. As pessoas te cobram, me falem aqui se pra vocês foi assim. E pra quem tem um filho, gratidão, pai, boa noite.
E para quem tem um filho, começa aquele movimento de, e aí, você não vai dar um irmãozinho para ele? Você precisa ter 2 filhos, imagina, um filho só? Vão me falando aqui se eu tô falando bobagem, me corrijam. Só que na hora que você tem 2 filhos, se esses 2 filhos forem um casal, então, é aquela caixinha assim da sociedade, do que te colocam, aí acabou, não tem a terceira. E aí eu tive. E aí eu falo que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, cabe muito nesse lugar. Porque eu comecei a ouvir que eu era louca. Nossa, tá louca? Meu Deus, 3 filhos no mundo de hoje, como pode? E aí eu tive o 4º filho. E aí você ouve, nem ouve mais. Falo que no 4º eu não escutava mais que eu era louca, porque eu imagino que as pessoas já tinham certeza. Então elas já nem se arriscavam mais a perguntar. Mas percebe que eu comecei o maternar querendo pertencer, entendendo ali como eu devo me vestir, como eu devo falar, como eu devo me comportar, tirando o que era da minha essência, mas a minha essência estava ali se fazendo presente. Porque, como eu falei, cada filho foi um chamado. Não é assim, Paulo? Você tem um só, e aí você vai começando a ouvir. Agora tem o segundo pra você ver se vão te falar para ter um terceiro. Aí a Georgia não me deixa mentir, a Georgia tá aqui, ela como eu. Ela, não, você foi até a terceira, né, Georgia? Me corrige. Mas aí eu fui pro 4º, no 4º você já não ouve mais, olha aí, tem uma vantagem. Mas cada um deles foi realmente um chamado. Realmente uma história de um movimento interno. E de recebê-los com todo amor. Desafios tem, falei disso aqui ontem, jamais eu vou colocar como se fosse algo leve, no sentido de simplificar, no sentido de trazer peso para outra mãe, de assim, poxa, então eu não dou conta de 1, ela dá conta de 4, né? Eu trouxe aqui, contei a história da Marcela, que é uma querida, que a gente conversou, eu não sei se a Má ainda tá por aqui, mas a gente conversando e ela falou, nossa, prima, você coloca como se fosse tão fácil. E aí a gente teve a oportunidade de conversar de novo numa outra live. Eu falei, não, muda tudo, porque não é esse o movimento. É no sentido de que a gente vai buscando caminhos, isso vai se tornando possível. E se tornando possível, se a gente vai rompendo com esses padrões, a gente vai falar disso hoje, começa a ficar leve. Mas não leve 24 horas, não. Também vou falar disso hoje, vamos parar por aí, não é assim. Mas é leve no sentido de que a gente vai escolhendo trazer essa leveza. Olha, a minha irmã teve gêmeos, um casal, e todo mundo fala, que sorte, ganhou na loteria, exato, pronto, já check, já tá feito, parou por aí, né? É mais ou menos isso. E aí, nesse movimento de romper com o padrão, ou de manter o padrão, é exatamente esse o lugar que entra o casulo. Porque ontem eu trouxe pra vocês, mas que casulo é esse? E aí a gente falou de algumas simbologias do casulo. O casulo é aquele lugar que te leva à transformação, sim. Mas também é aquele lugar de recolhimento. Até para que você tenha essa transformação. Meu celular tá toda hora apagando a luz, por isso que eu tô fazendo esse movimento, mas vamos embora. Ignorem, vamos vamos ser resilientes. E aí, a partir disso, desse movimento, né, que a gente tem do recolher para estar ali na transformação, eu tive 2 meninos gêmeos logo na sequência. Agora tem que ter uma menininha. Opa, tem um movimento acontecendo aí. Que lindo, Dan, que lindo. Então a gente tem esse movimento do casulo muitas vezes. A cada filho meu, e quem tiver mais de um filho me corrija também, me traga qual foi, né? Ah, então ótimo, Rê, gratidão. Tá nítido a imagem e som. Que bom. Gratidão, boa noite, Edna. E a partir disso, né, desse movimento que a gente tem do maternar e outros movimentos que nos convidam para esse casulo. Então a gente não vai entrar no casulo uma vez. A gente muitas vezes não percebe que está nesse casulo e a gente também vai falar disso hoje, muitos assuntos. Mas vamos lá, vamos começar com o tema da noite. Por que existe o casulo? O casulo, ele tem, como tudo na vida, a dualidade. O casulo, ele pode ser um convite propositivo. Gratidão, Amora, gratidão. Ele é um convite no sentido positivo do quê? Da ciclicidade da mulher, da ciclicidade que o maternar traz. Então, muitas vezes você vai entrar nesse casulo e se vê com outro filho e novamente esse casulo, porque você se transforma. Eu falo, cada filho meu, ele encontrou uma nova mãe. A mãe que eu fui pro meu mais velho lá 20 anos atrás não é a mãe que eu sou hoje pro pequeno, que certamente não é a mesma que eu fui para as meninas. Cada momento da minha vida, cada momento interno, cada movimento que eles me trouxeram, porque cada filho é um universo diferente.
A gente tem essa ideia de que não, filho do mesmo pai, da mesma mãe, vai ser educado igual, não. E aí eles nos convidam para entrar para esse casulo, mas a gente também tem esse movimento da ciclicidade feminina, de olhar para o nosso sagrado e entender que em alguns momentos, até mesmo do mês, até mesmo do dia, quem nunca acordou super bem, animada, vou fazer, vou acontecer hoje, e chega um determinado ponto do dia que você está mais ali, mais recolhida mesmo, mais em questionamento ou com outras emoções. Aqui no perfil eu trouxe, nas últimas semanas, várias emoções para a gente olhar de frente, entender como que ela trabalha, como que a gente pode reagir a isso. Que lindo isso, é verdade. Quantas vezes a gente está quieta e só preparando para algo e é só nosso e nem percebemos. Exatamente, Xi, exatamente. Mulheres, eu esqueci de falar nos recados, é isso, vamos trocar. Me coloquem aqui tudo que vocês forem percebendo, refletindo, para que a gente possa realmente, todo mundo que está aqui, todas nós, trocarmos, aprendermos umas com as outras, iluminar realmente. Essa é a ideia desse grupo, dessa roda de mulheres potentes, incríveis. Sou muito feliz e honrada de fazer parte, de poder estender minha mão para trazer meu conhecimento para vocês, mas ao mesmo tempo estar ali lado a lado para esse aprendizado, porque é isso o maternar, entende? A gente está ali conduzindo os nossos filhos, mas a gente também está aprendendo com eles o tempo todo se a gente estiver aberta para a pergunta, que é um outro ponto positivo desse casulo. Gratidão, amiga Thaís, gratidão, gratidão. Boa noite. E se a gente, então, entra nesse casulo aberta, estando na pergunta, a gente se permite transformar. Lembra que ontem eu perguntei, você resiste ou deixa fluir? Muitas responderam, eu resisto, em alguns pontos eu resisto, e é normal. Mas se a gente faz esse movimento de deixar fluir, se você está aberta para o que o universo pode te trazer, aí é por positivo esse casulo. Aí você rompe ele com leveza para vivenciar essa transformação. Mas tem, como tudo na vida, dualidade. Esse lado, essa simbologia do casulo, também pode ser no sentido de limitação, no sentido de regras sociais, regras que não te cabem, que muitas vezes, para pertencer, a gente acaba por seguir. No sentido de ser aceita, e ontem eu falei nesse sentido do casulo é o recolher, casulo é o transformar, mas para você ir para a transformação, você precisa colher esse processo, que nem sempre é leve, e que para se tornar, depende da medida que você coloque de leveza, é claro, que você espera que seja leve. O que é leve para mim não necessariamente é leve para você. É a percepção da vida de cada uma. Mas no mínimo vai ser mais leve do que estava ali no resistir, no conflito. Então ele tanto pode vir por esse lugar da ciclicidade, do se manterem aberta para isso. E eu posso dizer que todos esses movimentos para mim foram muito importantes. Quando eu me coloquei nesse lugar, hoje me colocam muito, né? A percepção que as pessoas têm de mim é de eu ser uma pessoa calma. Ontem até algumas colocaram aqui, né? A minha voz ser calma, minha postura. E é muito curioso para mim ouvir isso, muito curioso, porque eu já fui uma pessoa muito de conflito, muito nervosa, de gritar e jogar roupa em briga e muito. Na infância, então, eu lembro que eu ficava pensando, se alguém me falar isso, aí eu respondo isso, porque eu tinha essa visão de que eu precisava ser forte. Forte era me posicionar, ser forte era combater. Super zen, eu era super zen, só que não. Zen noção, zen paciência. Só que chega uma hora que a vida te convida. Aí sim, lembro que te falei isso logo de cara, tua voz passa muita calma. Olha, gritar, eu nunca gritei, porque é um dos padrões que eu tentei fugir. Gratidão, mãe, por tudo. Mas saiu aqui, olha, o movimento de mães que tentam, né? O melhor que elas podem. Mas eu tinha muito isso, eu não vou gritar. Era um dos padrões que eu queria fugir. Mas todo o resto, até me perdi aqui, expondo minha mãe. Meu Deus do céu. Perdoa, mãe. Gritava um pouco só, gente, não era muito não. Mas eu não queria gritar, era uma condição que eu coloquei pra mim, que eu consegui, outras tantas eu fui buscando pra sair de padrões que pra mim não faziam sentido, que hoje pra minha mãe não faz sentido como avó, uma avó incrível que ela é. Deixa eu compensar aqui. Mas nesse movimento da transformação, pra mim esse foi um lugar.
Porque eu podia ter ficado naquele lugar de hostilidade, naquele lugar de conflito, naquele lugar de entendimento que isso é ser forte. E hoje eu entendo que não, que muitas vezes diante de um conflito, ser forte é exatamente o contrário, é você se manter com você. Qual é a sua essência? No que você acredita? O que é do outro é só do outro. E eu sei que parece fácil falando e não quer dizer que eu sempre lide dessa forma. Zero isso. Mas é uma construção. É estar na pergunta e se permitir essa mudança. Eu não bato, mas eu grito quando estou nervosa e quero mudar esse padrão e ter uma fala calma como a sua. É muita respiração, é muita respiração. O acolher que eu falo, ele tem a respiração aí, né? Eu consegui não gritar até que veio meu segundo filho. Aí já é um nível de teste um pouco maior, né, Xi? Mas é isso, entende? Que a gente buscar o que não faz sentido. Talvez dentro de uma cultura isso seja adequado. Percebe que não é um erro? Que não existe, não precisa existir a culpa. São apenas comportamentos que em algumas situações são adequados. Se a gente precisar chamar o filho ali, ele tá correndo, cabe gritar. Não vou dizer que eu não vou gritar se meu filho estiver correndo disparado na rua. Imagina a segurança dele ali. E quanto de nós, internamente, no inconsciente, não projetam aquele momento como um momento de perigo para eles. A Rita trazendo, eu não bato, mas eu grito. E quanto do teu inconsciente, naquele momento, não entende? De alguma forma é um risco emocional, muitas vezes. Não precisa ser algo limite para a gente pensar dessa forma. Dona Hermínia Dona Hermínia ou Rochelle? Quem vai colocando aqui quem é? Fica muito ali, hein? Tô achando que fica muito ali. Muito próximo as duas. Mas esse é um movimento que me permitiu. Pelo positivo dessa transformação. E tem um lado negativo, o lado que limita, o lado que foi de regras, o lado que eu permiti que o outro me dissesse. E dentro desse movimento, eu falei lá atrás, né? Quando eu me tornei mãe a primeira vez, o quanto eu quis pertencer. E olha que curioso o nível que eu quis pertencer. Uma vez minha filha pequena, minha segunda filha, me vendo no telefone e falou pra mim, mãe, por que... Mas muito pequena ainda ela. Ela falou, mãe, por que quando você tá no telefone você faz uma vozinha diferente? Eu falei, que vozinha? E aí eu comecei a ter atenção quando eu falava no telefone. E para eu ser, naquele momento, uma versão doce de algo que eu estava ainda transformando, porque ali no meu dia a dia ainda existia esse movimento yang, esse movimento forte, esse movimento, né, do grito, que não é grito, mas que a postura de grito, né? Vocês estão colocando aqui que vocês gritam, né? A Xi colocou, agora consigo, estou conseguindo, na maioria das vezes não grito. Ó, a Xi participou da primeira jornada, já deu uma melhorada, Xi. Mas é isso, ó, a Andressa leva a gente no limite, a Bea colocando. Ela ama um grito, só daí para e ainda ri da nossa cara. Então, já se criou um padrão nela também, né? De reagir. Bom, eu preciso do grito, opa, agora é o momento de parar. E tá tudo bem, são processos que a gente faz. Mas eu, dentro desse processo de buscar romper esses padrões, de ir para um lugar onde eu me mostrasse calma como mãe, eu estava fazendo essa vozinha que eu falei. Então, toda vez que eu interagia com o outro, eu tinha um outro padrão de comportamento. Não que eu gritasse com os meus filhos, mas eu tinha ainda aquela postura no meu lugar mais seguro. E aí, aquela vozinha, eu criei uma versão aquilo, e eu ficava atenta, eu não quero ser algo que não é de verdade. Se for para eu transformar, então é tudo. Mas olha como mesmo que é negativo, a gente consegue ir trazendo para o positivo. Porque aquela minha versão não fazia sentido no extremo oposto. Aquela vozinha que quer agradar, até mudo a feição até hoje. Mas um lugar de lidar de uma forma mais harmoniosa, sim, fazia sentido. Aquela Priscila que estava no conflito, que tudo precisava mostrar força, ela já não existia mais, eu já não queria mais corresponder a ela. E aí eu quero convidar você para trazer o que hoje, de uma forma breve, o que hoje você sente? É a falta de paciência? É esse grito que vocês colocaram, algumas de vocês? O que esse casulo já está movimentando para você transformar? E a gente vai trazer isso hoje na tarefa, mas queria assim, de forma bem superficial, assim, bem breve. Não superficial, mas no sentido de primeira coisa que vem à sua mente. Sair dessa caixa é foda. Agora eu falo, ó, já foi um palavrão aí.
Eu já falei que amo você. Ah, gratidão, Bea. Que é lindo esse amor que a gente vai cultivando umas pelas outras. Gritei muito por anos, repeti um padrão mesmo tendo sofrido. Hoje, cada momento que paro e não grito, me orgulho muito. As meninas comemoram comigo. Ai, que lindo, Jorge, que lindo, que lindo. Meninas, talvez eu perca alguma coisa de vocês, mas vamos trocando, até porque vocês também trocam por aí. Então, eu quis trazer essa dualidade do casulo no sentido de que quando você tenta corresponder ao outro, e existem movimentos até mais profundos que a gente faz. Eu já trouxe aqui no perfil, quando eu estava desenvolvendo, que existia uma época da minha vida que eu estava desenvolvendo um transtorno alimentar para corresponder ao padrão. E hoje eu estou aqui sabendo que estou acima do meu peso, que eu considero ideal, mas fazendo um movimento diferente, de acolher realmente, que está tudo bem. Deixa eu olhar por que eu engordei de novo, quais são os motivos inconscientes, quais são os padrões de hábitos que eu tô tendo que tá me levando a isso. O que eu quero manter, o que eu quero transformar, mas no acolhimento. Porque hoje eu vejo que naquela época eu emagreci não por mim, mas para corresponder para o outro. Eu queria transformar não por mim, não pela minha essência, não pelo meu amor próprio. Eu estava longe disso. Eu estava querendo corresponder para o outro. E muitas vezes a gente faz esse movimento do pertencer. E é normal a gente se transformar. E muitas vezes é rico, é o que eu estou trazendo. Às vezes a gente vai para um lugar que pra gente é mais confortável. E assim é com os nossos filhos também. Aqui a gente vai olhar para nós, mas a gente também vai olhar para esse maternar. Nossos filhos estão em constante transformação também. Olha aí o desafio. Então quer dizer que eu me transformo o tempo todo, às vezes sem perceber. E paralelo, meus filhos estão ali se transformando? Sim! E muitas vezes trazendo sim desafios. Porque existe a transformação normal ali, o processo de crescimento, mas a gente enquanto mãe, aí me falem se vocês também já foram ou são assim, a gente projeta. A gente olha para a criança pequena e fala, ele vai ser super tranquilo. Nossa, ela já vi que vai ser estudiosa. Só que a criança faz uns giros assim, engana, fala assim, só que não. E muda, transforma. E é um processo normal. Deles irem se buscando e buscando a essência deles, e quando crescem um pouco mais vão rompendo com a gente para ir buscar o que é a essência deles. E é importante que a gente incentive inclusive esse movimento. E aí eu te convido para olhar para um caminho do maternar onde você, ao invés de comandar, de você ficar na ilusão do controle, porque eu sinto te dizer, mas a gente não controla os nossos filhos. A gente, para vocês que estão aqui, que tenham filhos pequenos, a gente tem esse movimento, a gente muitas vezes acredita nisso. E quando eu falo a gente o tempo todo, é porque eu já estive. Em muitos desses lugares eu ainda estou aqui, trabalhando e buscando e ancorando e rompendo e transformando. Muitos desses lugares, por ter vivido 20 anos esse maternário, eu posso te falar, olha, talvez se você for por ali, é um caminho possível. Eu falei ontem, eu não gosto de respostas prontas, é entender. A jornada ela é um grupo muito pequeno, exatamente para olhar cada uma de vocês e acompanhar nesse maternar. Porque não é uma matemática. Pode ser que eu fale para você, olha, aplica a ferramenta assim, assim. Não, a criança tem uma outra personalidade e responde de uma outra forma. Exatamente, Bea, controle a ilusão, controle a ilusão. Então, quando a gente entende isso, que eles vão se transformar assim, a gente pode olhar de uma outra forma. Eu falei que eu não era calma, hoje eu sou calma, é uma transformação grande, com certeza. Minha mãe que está aqui, não sei se meu pai ainda está por aqui, pode dizer. A Dani, que me conhece da vida toda, pode dizer o quanto essa transformação aconteceu. A Dani, que foi luz para essa minha transformação, alguém que eu olhava e que via, mas que ao mesmo tempo, depois fui descobrir, né, Dani, que assim como todas nós, tem os seus momentos e que tá tudo bem, né, da gente ter ali aquele outro olhar. E assim é. E não é no sentido quando eu falo de calma, e eu trago muito a questão da luz aqui. Não é superficial. É pra gente realmente buscar uma transformação que faça sentido nível de alma, como eu falo. Porque não é pra mudar aqui. Aí, sim, muito. Não é pra trocar só aqui. Senão não mantém. Se você só muda aqui no consciente, pronto, mudei, agora eu vou ser calma, eu decidi. Agora eu vou ser mais positiva. Quando eu falo da luz, eu falo de um lugar muito profundo. Eu falo porque eu já estive ali nas sombras realmente, lidando com desafios que eu achei que não ia dar conta.
Muitas vezes essa vida que a gente tem, que está ali estruturada, perfeita, essa transformação, como eu falei, algumas vezes você não vai estar consciente dela e muito menos tendo feito a escolha dela. E aí passa a ser uma escolha você ancorar a forma como você vai lidar com isso. Tanto o maternar, como você vai conduzir. Se eu sei que eu não controlo, o que eu faço a partir daqui? Eu vou conduzir ou eu vou ficar ali no conflito tentando comandar ainda assim? Porque assim me ensinaram. Nós fomos ensinadas a sermos firmes. Foi essa a criação que nos deram. E de repente começou a surgir uma criação gentil. E aí quem foi ensinado no firme, não, tem que bater mesmo, foi assim que eu fui educada. E tá tudo certo, zero julgamento para essa visão, mas eu te convido a olhar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de carinho, para entender, será que tá tudo bem mesmo? Será que é um lugar, é um caminho necessário? A gente ir através de uma agressividade, de uma firmeza exacerbada? A gentileza também num lugar limite também não é legal. De novo a gente está falando em dualidade aqui. E de novo em rótulos. Porque quando a gente coloca eu sou firme ou eu sou gentil, a gente está limitando. Quando na verdade é um movimento ali constante, que você vai precisar ficar atenta. E por isso eu falo, aqui é primeiro você. Primeiro você se olhar. Primeiro você olhar para suas emoções. Para daí eu poder te passar. Olha, essa ferramenta talvez faça sentido. Olha, talvez se você for por esse caminho, talvez se você conduzir e não comandar, talvez se você buscar cooperação. Essa semana passada eu coloquei um post para reflexão. Será que é o comandar? Será que pedir a colaboração, a cooperação, pensando ali a longo prazo, para o seu filho criar habilidades, não é algo melhor? Não é algo que você pode, no mínimo, olhar e perceber se faz mais sentido para você? Essa dualidade da firmeza e da gentileza, ela vem de um lugar, muitas vezes, de outras dois polos, dois extremos que a gente tem vivenciado. Aqui, deixa eu ler da Rei, eu apanhei muito e por isso não bato, mas nos momentos de surto eu acabo gritando. Já melhorei muito, mas ainda não estou no nível que desejo. E é importante a gente estar consciente disso, né, Rei? Qual é o nível que eu desejo? Ele é pautado na minha essência, ele é pautado na minha intuição, eu sinto que não é por esse caminho. Porque muitas vezes a gente reproduz esse comportamento, né? A Rei tá trazendo, eu não bato, porque apanhei. Mas seria muito comum, não normal, mas comum que ela reproduzisse, porque tá ali no inconsciente, no automático. Mas muitas vezes internamente, isso não... Cada vez que faz esse movimento, assim como ela tá colocando do grito, não é leve, não é fluido. Então essa intuição que vem para você, é isso que vem do sagrado feminino, essa conexão que a gente tem de uma forma mágica e que basta a gente aquietar essas vozes todas racionais, essas vozes que nos convidam, como eu disse, como eu tinha esse movimento de me impor, porque isso é ser forte, e aí você vai percebendo o que faz sentido para você. De falar mais calma, com autoridade, como meu pai fazia comigo. Ai, que lindo, olha aí, tem aí uma referência também da ancestralidade. Aqui eu coloco muito maternar, mas claro que a gente fala do conceito de família. O meu lugar de fala é aqui, para você que é mãe. Mas eu te convido muito a compartilhar tudo que a gente está vivenciando aqui com o seu parceiro, com a sua parceira, com a pessoa que está ali te ajudando. Pode ser que seja a avó que está ali presente. Seja quem for que está nessa parceria com você de educar o seu filho, sua filha, você compartilhe desse conhecimento. E aí eu estava falando na dualidade, porque a partir desse firme e gentil que a gente fala, muitas vezes vem de dois polos também, que a gente vê muito hoje, que é o maternar romantizado. E aí, claro, eu vou colocar aqui em rótulos, mas só para ficar mais fácil da gente perceber. E aí a gente rompe esses rótulos, combinado? Sem rótulos por aqui. E aí eu vou explicar o porquê. Quando a gente coloca nesse romantizado, aquele lugar que tudo tá lindo, tudo tá ótimo, mas que até para um pertencer, porque existe um movimento desse lugar, tá aqui, gratidão Ju, gratidão Liana, boa noite, gratidão por vocês estarem aqui. E muitas vezes a gente vai para esse lugar por um pertencer, porque muitas vezes, por exemplo, em rede social é o que a gente vê, tá tudo lindo, nossa, os filhos são tão calmos, ela é tão calma, pode ver dessa forma, por isso eu quis trazer. Não é de um lugar superficial e não é de um lugar de perfeição que eu me mantenha sempre calma, jamais vou me colocar nesse lugar. É de um lugar de construção, de um lugar de olhar para desafios grandes e falar, eu prefiro ficar na calma perante isso.
Porque eu já estive lá no conflito e doía. Não era meu. Era do que eu aprendi, mas não era da minha essência. Então causava dor. Por isso entrar no casulo e romper e se transformar naquilo que faz sentido para você. E quantas vezes forem necessárias, esse é um movimento contínuo. Então esse lugar onde coloca-se tudo como perfeito, ele traz peso. Porque nem sempre vai estar. E eu espero que cada um aqui tenha ali uma rotina mais leve possível, as coisas estejam ajustadas. Mas em alguns momentos vai trazer desafio, a vida traz. Os filhos trazem aprendizados. A gente pode olhar para isso como um problema, como algo pesado. E a gente pode encarar como um desafio de aprendizado. Nossa, eu estou aprendendo isso. E está aberta para isso. Eu sou muito calma, mas tem horas que o desafio é demais. Exatamente. Então, quando a gente tenta pertencer a esse lugar de perfeição, muito provavelmente em algum momento vai trazer dor. Mas quando a gente vai para o outro extremo, que é o de reclamar, ficar ali no que é o problema, também traz peso. Ali no cotidiano, a gente olha e vê as questões ali a serem lidadas, do cotidiano mesmo. E tudo bem também. É um movimento que nos foi ensinado. E muitas vezes de pertencer de novo. Porque a gente vê ali uma mãe reclamando de uma coisa, outra mãe reclamando de outra ali no grupo. E aí vira uma disputa da reclamação, uma disputa dos problemas. Ai, você não sabe, o meu filho não dorme mais. E aí a gente fala, ai, o meu não dorme há 3 dias, vamos dizer assim, né? Vai até no exagero. E pro oposto também. Muitas vezes entra nesse lugar de disputa, né? De, nossa, meu filho come tudo. Ai, o meu então... E sai desse lugar de grupo, de verdade. Fica no pertencimento, mas no pertencimento que não é exato, o Muro das Lamentações. Você sabe o quanto me afundei e quanto me resgatou. Ai, que lindo, Xi, gratidão. Ó, que eu tava indo bem em não chorar, hein? Tô aqui quebrando estado toda hora pra ficar. Não é, Ju, perfeito no sentido de que não vamos pro perfeito, que a gente fique na consciência de que existem esses dois lugares. De que em alguns momentos reclamar. A gente vai se ver num desafio, como a Dani colocou, que às vezes é demais pra gente naquele momento. Em outros momentos a gente vai estar nesse lugar de falar, meu Deus, como eles são lindos, como é maravilhoso. E às vezes a gente tá mais num lugar e mais no outro. E tá tudo certo. É como eu falei ontem dos dois polos. Você tá mais no feminino ou você tá mais no maternar? Muitas vezes a gente vai estar ali 60, 40 e de novo nesse mesmo movimento. Dificilmente a gente vai estar equilibrado, dificilmente a gente vai estar só em um, dificilmente a gente vai estar só em outro. Não tenho filhos ainda, esperando a vontade de Deus. Com certeza no momento certo. Como eu não podia ter filho, hoje tive a oportunidade de ter, achava que eu tinha que ser perfeita. Olha o peso que a gente fala. E aí esse lugar que eu quero. Exatamente esse ponto, Dani. Porque uma estrutura social nos convida o tempo todo para essa perfeição. Existe uma estrutura social que dá motivo para esse casulo, mas no sentido lá que eu falei negativo, no sentido de nos limitar, no sentido de que eu caí lá no começo, de como eu devo agir, de como eu devo falar, quais palavras eu devo falar, quais não, como eu devo me comportar, se eu devo ter uma família ou não, e quanto a gente se machuca para corresponder a essa família, que muitas vezes já está ali, destruída, às vezes trazendo dor, para você e para os seus filhos, mas a gente mantém para corresponder a esses rótulos. E aí, a partir de toda essa reflexão, eu te convido a se perguntar o que faz sentido para você, conhecendo, entendendo que a gente não controla os filhos, que a gente pode conduzir ao invés de comandar, e nesse conduzir vai precisar vir o que é a sua essência. Para que você não caia num lugar, porque muitas vezes ao ficar na pergunta é o positivo. Eu tô ali aberta a essa transformação, que eu acabo correspondendo ao que vem surgindo, porque eu não estou conectada ao que é minha essência. Então eu entendo que eu rompi com um rótulo, mas eu caio em um outro rótulo. Novamente eu rompo e caio novamente num outro lugar. Então, quão importante o patriarcado nos cobra essa perfeição e nos coloca rótulos sem fim, exatamente. E somos livres para romper isso. Perfeito, que lindo, Rê, que lindo. Olha eu falando perfeito, tô tentando romper a perfeição aqui, mas foi muito linda a forma que você colocou. Entender tanto meu filho quanto meu marido. Peraí que eu não li o começo. E foi na jornada que ajudou a sair desse lugar. Ai, que lindo, lindo, tudo aqui. Percebe que quando eu falo em luz é isso?
A gente está aqui falando de desafios. A gente já falou de gritar, a gente já falou do que traz dor, a gente já falou de quanto a gente fica tentando caber em lugares que não são para nós. Mas ao mesmo tempo, a luz ela tá ali, então as sombras elas estão aqui dos nossos desafios. E alguns que continuam, alguns internos, inclusive, que ali estão o tempo todo nos desafiando. Mas existe a luz da gente estar junta. Existe a luz que uma coloca aqui de repente, olha, eu consegui quando eu olhei dessa forma. E a outra fala, nossa, eu não pensei nesse caminho, deixa eu tentar. Muitas vezes minha mãe me cobra porque eu não sou uma general com o Bernardo, mas a minha essência é essa, exatamente. E aí a gente está vendo, Ju, o quanto mais e mais essa educação consciente nos traz, a gente olhar e ver que ser general, que habilidade que a gente desenvolve neles como general, apenas o de obedecer. E é obedecendo que a gente cai em muitos lugares de rótulos. É obedecendo que a gente fica em lugares que a gente já não cabe, que machuca, que traz dor, mas que a gente foi ensinada a obedecer, a sermos boas meninas, a novamente corresponder a um rótulo. Eu passei boa parte da minha vida não querendo corresponder a rótulo nenhum, querendo estar ali no conflito, combativa, eu não vou pertencer, eu não preciso. E estava ali a necessidade, porque a necessidade do pertencer existe em nós. Assim como a transformação é contínua e está sempre ali. Quer a gente olhe, quer não. E aí quando eu me vi nesse lugar do maternar, opa, agora eu preciso pertencer, não por mim, mas pelo meu filho. E quando eu busquei o autoconhecimento, entendi que era sim por mim esse pertencimento. Que eu estava tentando me encaixar, quando hoje eu entendo que a gente não precisa se encaixar em nada. Que a gente entra nesse casulo e que muitas vezes se mantém nele. Eu falei isso aqui ontem, eu fiquei um bom tempo ali recolhida no meu casulo, porque a gente não dá conta de pertencer, nesse sentido de encaixar. A gente quer tanto pertencer, mas não consegue, e aí se recolhe, bom, eu não pertenço, então eu vou ficar aqui quietinha. E aí aos poucos eu fui rompendo esse casulo, mais uma vez, porque como eu falei, ao longo da vida a gente vai romper muitas vezes ele, ou a gente por muitas vezes vai se manter ali por muito tempo, e aí causa dor. E foi rompendo com esse casulo, me permitindo olhar o que tinha aqui fora, que eu fui conhecendo esses novos caminhos. Que eu fui conhecendo novas mulheres incríveis e que continuam a chegar na minha vida e eu só agradeço. E quando a gente se permite, quando a gente se abre para isso, algo mágico acontece. Porque você se vê curar através da outra. O universo ele começa a alinhar e você está ali em contato com mulheres que já curaram partes que você ainda está buscando e que estão buscando curar partes que você já curou. E quando você abre e amplia isso para o seu maternar, quando você entende que você não está ali como general, gratidão, Paty, boa noite. Você não está ali como general para comandar, para dizer fica quieto, como muitas de nós ouvimos, engole o choro, para de drama. Você está ali para acolher o seu filho, a sua filha, se acolher nesse processo, entendendo que muitas vezes você vai errar, que nesse lugar da gente fugir do que é firme, do que é o comando realmente, a gente pode sim cair num lugar de excesso de gentileza, de permissividade. E que juntando, aproximando esses dois lugares, muito conectado ao que é essência para você, o que você realmente acredita, você vai ajustando. E quando você se recolhe, permite essa transformação, quando você se acolhe nesse processo, quando você acolhe a sua caminhada, o que você já errou até aqui, entendendo que são aprendizados, você pode estender essa cura, como eu falei no começo, para a sua ancestralidade, entender que cada uma fez o melhor que pôde, assim como sua mãe, o seu pai, e da sua mãe a sua avó, e a sua bisavó, cada uma trazendo essa força que eu falei lá no início, essa força que cada um hoje reconhece o quanto faz diferença. E reconhecendo e honrando essa energia, a gente pode estar mais com a gente. E aí tomar as nossas decisões, o que faz sentido para nós. E entender que não vamos controlar nossos filhos e que nós vamos conduzir até um certo ponto. Eu tenho um filho de 20 anos que já bateu as asas dele, já fez a transformação dele para o mundo e posso aqui ficar só de longe observando, feliz, vendo aquilo que eu passei florir. Posso ver já meus filhos crescendo e o mesmo caminho e saber onde esse caminho vai ir. E que dói deixar ir por um lado, mas ao mesmo tempo traz uma alegria de ver, olha,
Ele vai ter o caminho dele, ele vai ter os erros dele. E o quanto eu precisei, como eu falei, não é de um lugar superficial. O quanto eu precisei passar pela dor, o quanto eu precisei ter conflitos com eles. Muitos conflitos. Não é de um lugar assim, eu nasci assim, gente. Imagina, essa voz calma. Voltou? Foi porque eu estive nas sombras que eu posso dizer para você que isso é possível. Foi porque eu passei pela dor, porque eu passei por esse lugar de querer impor muitas vezes, é que eu posso dizer que o conduzir é muito mais leve, que o conduzir é muito mais possível, que o conduzir traz para eles muito mais oportunidades de aprendizado, deles construírem habilidades para lidarem com os desafios deles, e que a gente só consegue esse lugar se pertencendo, indo para o nosso casulo, mas dessa vez para romper com o que faça sentido para você e não para o outro, não porque a sociedade me disse, a estrutura, o patriarcado, a pessoa que está do meu lado, a pessoa que não está do meu lado, a família. A gente vem de um lugar onde as mulheres criavam seus filhos em grupos, lá atrás. E mais recente, onde as famílias se faziam mais presentes. Isso é positivo, sim, de apoio, de outros caminhos ali sendo conversados, mas também tinha um lugar de expectativa, um lugar de cobrança, um lugar que gera culpa, porque não é a tua essência, a essência é do todo. E se cada uma está em conexão, isso pode ser mágico. Mas a gente está falando de outros tempos que não necessariamente se tinha essa busca. Então que a gente possa se recolher sim, se transformar, mas em um processo de acolher-se. Que tudo isso aqui que eu passei para vocês hoje não vá para um lugar de culpa, não vá para um lugar de cobrança, de nossa, mas eu grito, mas eu fiz isso, eu estou reproduzindo, agora eu me dei conta que eu reproduzo realmente padrões da minha mãe, da minha avó, não importa, não. É apenas trazer para a consciência e entender que é um crescimento e que cada vez que você se permitir se acolher, o caminho de se conectar será mais forte e que a partir dessa conexão passa a fazer mais sentido aquilo que você coloca em prática. E não vai ser perfeito, longe disso. Eu disse ontem e repito. Meus filhos não são perfeitos, tampouco eu sou perfeito, como poderia exigir deles. A minha vida não é perfeita. Lido, sim, com muitos desafios, alguns que muitas vezes te convidam a respirar. Olha que curioso, né? Eu fiz aqui um movimento ontem e a vida traz conflitos. Eu tenho certeza que algumas de vocês tenham lidado de ontem para hoje com algum. E aí você pode se acolher ou você pode resistir a eles. Você pode ir trazendo cada vez mais consciência para lidar com isso da melhor forma possível. Gratidão, boa noite. Vou pedir para vocês me falarem se a gente já está finalizando, como que tá a questão de horário, só para a gente já ir se aquietando, se recolhendo, para absorver tudo que a gente aprendeu hoje. Nosso tempo está acabando, mas se vocês puderem me confirmar, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Queria fazer um convite para uma nova tarefa. É ótimo, Rê, gratidão. Então eu já vou encerrando e trazendo para vocês então a tarefa nesses últimos minutos, que é agora olhando um pouco para o maternar. Ontem eu pedi, não sei se vocês fizeram, me falem aqui se vocês fizeram, se fez sentido. Eu vou depois abrir o grupo para a gente ter a oportunidade de trocar a respeito disso. Então todas as tarefas que eu tô mandando, para você que não tá no grupo, o link tá lá na bio, entra no grupo, tem toda um compartilhar diferente por lá cada dia, tarefas que eu tô mandando. Ontem eu mandei um presente para você lembrar, eu importo. Eu fiquei muito grata a cada uma que compartilhou, muito grata. E eu quero que vocês vão guardando isso. Se quiserem imprimir, inclusive, para depois guardar com muito carinho, eu tenho anotações minhas de coisas que eu vivenciei há 10 anos, 12 anos, que hoje eu olho com todo carinho. Então guardem isso, não façam em qualquer papel, se puderem imprimir, ou se for em qualquer papel, mas guardem com carinho, pra gente ir conversando ao longo da semana sobre isso. E hoje a tarefa que eu quero pedir para você é para que você linke 3 qualidades do seu filho ou filha, e se tem mais de um, ali, para cada um. Olha para eles. Olha o que você reconhece de seu, olha o que você reconhece dele, que é a essência dele, dela. E um segundo convite, que você, ainda para o seu filho, para sua filha, que você pense quais habilidades você quer que ele desenvolva. Escolha 3 também. 3 habilidades que você quer que ele desenvolva. Segurança, você quer que ele desenvolva amorosidade. Ai, que lindo, Rê! Parei um quadro para colocar no meu escritório. Gente, eu tô no lindo hoje, é isso.
Eu tô muito emocionada, muito feliz com essa conexão. A gente tá em 17 mulheres, agora há pouco nós estamos em 20 mulheres. Não importa quem passou por aqui, se tiver aprendido algo com vocês, comigo, com energia, qualquer movimento, é isso que eu acredito. E aí, além de olhar para o maternário, a gente continua olhando para a gente. E aí eu vou te pedir para você colocar, eu vou mandar lá no grupo, o que esse casulo já tem te convidado a transformar. Porque amanhã a gente vai olhar com mais detalhes para isso. Amanhã a gente vai olhar que casulo é o seu, que transformações são as suas. A gente vai olhar com mais foco em você. Então, para começar esse movimento, faz com todo carinho. Para por um instante e reflete. Mas sem trazer o racional. Primeira coisa que tiver à mente, provavelmente é a certa. Mas se não vier de pronto, põe a mão no coração e deixa vir. Deixa a sua intuição falar. O que esse casulo tem te convidado a transformar. Amanhã a gente está junta de novo aqui. Gratidão a cada uma que ficou por aqui. Gratidão imensa a cada uma de vocês. Eu espero estar compartilhando e algo que faça sentido para vocês. Eu tenho certeza que o movimento de vocês aqui está fazendo muito, muito sentido para mim. Eu sou de uma gratidão imensa. Realmente é o que eu acredito, na união de mulheres, do quanto a gente pode se curar através disso. Na luz, sim. Na luz, sim, porque a gente passa pelas sombras e traz, sim, essa luz. Quando eu falo em mulheres de luz, é nesse sentido, de você reconhecer a luz que está em você. Não importa o desafio que você esteja lidando hoje, você tem luz para olhar para ele. E se a sua luz parecer ali mais fraca hoje, me procura. Me manda um direct, me manda, se você está no grupo, está lá o meu número. Me procura para eu te ajudar, para eu te relembrar a luz que é você. E é um trabalho contínuo, não quer dizer que eu acorde e durma todos os dias lembrando da minha luz. Mas a gente tem escolha de acendê-la. E quando a gente não consegue sozinha, de estender a mão e pedir. Pedir para as pessoas queridas que o universo nos permite. Quando você se abre, ele permite. A gente está aqui, ó, unidas para isso. Todo santo dia, né, Pri? Exatamente. Mesmo no caos eu estou me acolhendo. Gratidão. Olhar aqui, gratidão a todas vocês. Eu fico emocionada desse movimento. Só tenho a agradecer e pedir para amanhã novamente a gente estar aqui juntas. E compartilhem com as amigas. Vamos fazer esse movimento ficar ainda maior. Vamos chegar até o final da semana com mais mulheres aqui, com mais mulheres relembrando a sua luz, com mais mulheres se acolhendo e com mais mulheres se permitindo a transformação. Amanhã eu tô por aqui, 19h01. Boa noite para cada uma de vocês. Um beijo de alma, um abraço de alma em cada uma de vocês. Uma ótima noite. Gratidão, gratidão. Mais um dia lindo que o outro. Gratidão, Xi. Boa noite. Beijo para vocês. Boa noite.